Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica, mercado financeiro e tudo mais de bom aqui no Spotify, no YouTube, SoundCloud, tudo que vocês quiserem ver aí, que legal, hoje estamos abertos. Hoje temos várias notícias aqui, mas a principal notícia vai ficar no final do programa, que é o quê? Taxa Selic. Vai sair enquanto a gente está gravando. A gente está gravando exatamente às 18h25. O Lucas, ineficiente, atrasou o programa. Ineficiente não, até eficiente demais, né, Lucas? Né, Lucas? Não sei o que você quis dizer. Pois é. Mas então, durante a gravação do programa aí, sairá a taxa Selic, né? A taxa que é a taxa de juros total aí do nosso país. Então, quem estiver assistindo e continuar assistindo com a gente vai até descobrir a taxa junto com a gente. Então, além disso, temos o quê? Temos aí o judiciário. Essa frase é muito boa, né? O nosso ministro do STF, Roberto Barroso, afirmou que o judiciário não tem responsabilidade pela crise fiscal do Brasil. Tirou a dele, coisa que todo mundo aqui discorda, deixar bem claro, Concordo. né? Não faz sentido Concordo nenhum. em discordar. Eu concordo em discordar com você também, porque vendo é isso. E além disso, O quê? a cirurgia de troca de sexo do Edson. Porra, virou Do nada, mano. Eu não vou nem... Vamos lá. E agora, começando as notícias internacionais, vamos falar sobre a inflação norte-americana, né? Que subiu 0,3% em novembro, dentro das expectativas do mercado. Só antes de a gente entrar aqui na notícia, esse pouquinho que o Matheus dançou já tá ofegante suando. O cara tá... O bicho tá ruim, mano. Tá ruim. Eu entreguei. Valeu. Muito bom, cara. Mas vamos lá. O índice de inflação dos Estados Unidos, ele subiu 0,3% em novembro, veio ali em linha com o que estava tendo as expectativas dos analistas. Ela veio um pouquinho acima do que tinha acontecido ali em outubro, de 0,2%. Se a gente for olhar para o núcleo, que é o que de fato interessa ali quando a gente vai analisar a parte de inflação para as políticas monetárias, por quê? Porque é o que de fato pode persistir na inflação nos próximos meses. O núcleo da inflação do CPI está em 3,3% e comparado ali com o índice cheio, está de 2,7%. Então ele subiu de 2,6% em outubro para 2,7%. Tá? Então, assim, isso reforça aí para a maior parte dos analistas que a gente precisa de um pouco mais de cautela para entender como que vai ser essa condução da política econômica dos Estados Unidos. Principalmente porque vai ter decisão do Fed agora na próxima semana e espera-se um corte de 0,25% agora em dezembro, mas uma pausa nesse corte em janeiro, para que você consiga ter um pouco mais de ancoragem aí, né, da inflação próximo da meta, que é de 2% nos Estados Unidos. Então a gente segue acompanhando aí, esse é o CPI, né, que é o índice de referência, mas a gente ainda vai ter a divulgação do PCI, né, que vai sair agora, se eu não me engano, na próxima semana, que vai também reforçar ali as decisões que vão ser tomadas pelo Fed nessa próxima decisão e na que vai sair em janeiro. Maravilha. E agora outra notícia internacional que também envolve os Estados Unidos é sobre uma afirmação do Donald Trump que promete, entre aspas, licenças aceleradas para quem investir $1 bilhão nos Estados Unidos. Então o presidente eleito ali dos Estados Unidos fez essa afirmação, né? E a declaração foi publicada na sua própria plataforma, a Truth Social. Exatamente, o presidente eleito dos Estados Unidos, o Trump, já está, junto com essa equipe, preparando um pacote de transição para entrar em vigor assim que ele assume posse do cargo de presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro. E dentre isso, uma das promessas está sendo essa aprovação mais rápida de licenças para quem trouxer $1 bilhão para ser investido nos Estados Unidos. Claro, busca fazer isso, né, com aquele grande slogan de campanha dele, Make America Great Again, né, então tentando atrair investimentos estrangeiros, mas né, fechando a economia, trazendo algumas ações protecionistas que podem acabar não fazendo tanto sentido. Mas em relação a esse pacote em si, né, que ele está prometendo de facilitar a aprovação de licenças, o que seria isso? Ele não está falando apenas de aprovações ambientais, então seria, quem sabe, registros nos órgãos reguladores, né, a facilidade ali tributária, a abertura ali da equivalente aqui no Brasil CNPJ. Então são possibilidades isso que a gente está cogitando, mas de fato a gente tem que aguardar uma proposta oficial, esse pacote de transição. Só algo que não ficou claro é como que o Trump vai conseguir burlar essas comissões independentes. Então, por exemplo, as licenças ambientais é um órgão, né, que compete fazer a monitoração e conceder as licenças às empresas. Então, não tem como saber como exatamente o executivo, né, ali o presidente Trump conseguiria intervir nesses órgãos para facilitar a aprovação de licenças.
mas uma das possibilidades é ele revogar leis ou mudar legislações, ainda mais sendo a maioria do Congresso e do Senado, né, que foram feitas anteriormente pelo presidente Joe Biden. Então, por exemplo, uma das promessas dele está sendo mudar completamente a legislação climática. Então, reverter a situação de crédito fiscal para veículo elétrico e novos padrões que você tem para seguir nas usinas de energia limpa, para eliminar gradualmente o carvão e o gás natural. Inclusive, dentro disso, o Trump também busca, né, explorar mais o gás natural liquefeito e aumentar a exploração de petróleo, tanto nos Estados Unidos continental, ou seja, nas terras federais, quanto na própria costa dos Estados Unidos, sendo que eles já são o maior exportador de petróleo do mundo, com uma produção superior a 12 milhões de barris de petróleo por dia. Maravilha. Começando agora as notícias nacionais desse programa, a gente fala sobre o volume de serviços no Brasil, que avançou 1,1% em outubro, isso em relação a setembro. Então, registrando uma alta anual aí, no comparativo anual, de 6,3%. Então, esses dados são do próprio IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, né, o IBGE, e esse resultado superou, inclusive, as projeções do mercado, que já esperavam uma alta, mas essa alta veio de 1,1%, enquanto o mercado esperava algo em torno de 0,7%. Exatamente. Então, assim, veio bem mais aquecido, né, mostrando que o Brasil aí está tendo uma retomada dos seus empregos, aí corroborando também o que já vinha sido passado ali no índice de desemprego do Brasil, né, que está no menor índice aí da base histórica, desde que é acompanhado pelo IBGE, e também mostrando que a renda dos brasileiros também está se recuperando. Por que isso é levado em consideração? Porque se a gente for olhar, geralmente países que estão em desenvolvimento começam a olhar para um lado de indústrias de transformação e de coisas que vão trazer um maior valor agregado, porque o PIB dele ainda está em crescimento, e depois vai distribuindo essa renda para as outras classes. Os países que geralmente têm o seu PIB mais elencado através do setor de serviços são países que geralmente já são desenvolvidos. Então é como se a gente estivesse pulando uma etapa da fase de desenvolvimento. E isso acaba não sendo tão bom para o Brasil, né? Como os problemas que a gente já tem visto aí, né? Em que o Brasil não tem uma grande agregação de valor nos produtos que são exportados e até mesmo produzidos aqui nacionalmente. Mas então, se a gente for olhar o que puxou esses dados, a gente tem ali a parte do setor aéreo subindo 27,1%. Isso foi impulsionado principalmente por uma queda nos valores das passagens e também principalmente por essa demanda aí turística. Demanda essa em que trouxe ali das atividades turísticas 4,7% desse aumento do índice, marcando principalmente aí essa demanda na parte do setor aéreo e de restaurantes, né? Mostrando que, além disso, os setores de serviços profissionais também cresceram de 1,6%. Ou seja, a galera está viajando cada vez mais aqui no Brasil. Se a gente for olhar pelos âmbitos de queda, a gente teve queda aí de informação e comunicação, outros serviços 1,4% e serviços prestados à família em 0,1%. Isso pode corroborar para a gente que também a gente tem principalmente uma pressão inflacionária, né? Visto que o setor de serviços ele também é bastante inflacionário, que ele é geralmente bem puxado por esse consumo direto ali das famílias. Então a gente vale ficar de olho nesse índice, né? Que é um índice bem importante aí, com o crescimento do setor de serviços, porque ele não tem a mesma agregação de valor como o setor da indústria, por exemplo, tá? O meu ponto eletrônico aqui, chamado Malheiros, acabou de me avisar que saiu exatamente nesse mesmo instante a taxa Selic, que a gente vai falar ali no finalzinho do programa, porque a gente tem mais uma notícia muito importante aqui. Boa. Que envolve o judiciário brasileiro, né? De acordo com afirmações do nosso querido ministro Luiz Roberto Barroso, né? Ele afirma que o judiciário não tem nenhuma responsabilidade nessa crise fiscal que está acontecendo no Brasil. E aí, de pronto, já vou dizer que ele está errado, porque não faz sentido nenhum. O judiciário é um dos poderes. Existem 3 poderes no Brasil: executivo, legislativo e judiciário. O executivo, formado pelo presidente Lula. O legislativo é formado ali pela Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. E o judiciário pelo STF em âmbito nacional. Todos esses 3 poderes influenciam diretamente ali em qualquer movimento fiscal. Por exemplo, quando a gente tem uma insegurança jurídica, quando a gente tem um bombom sendo tarifado através de um NCM, e aí as empresas tendo que mudar totalmente sua operação para vender agora chamando de waffle, quando você tem essas loucuras ali, ativismo judicial movimentando e fazendo essas mudanças fiscais, gera uma insegurança jurídica. Quando você tem um presidente que é condenado e depois descondenado, quando você tem uma inelegibilidade e depois tira, toda essa mudança jurídica causa
insegurança no país. Insegurança é um local onde você não coloca o seu dinheiro. Ninguém vai colocar o dinheiro com uma taxa de juros baixa em um país inseguro juridicamente. Então, Barroso, você está errado. Você também, e junto com os seus outros 10 ministros, são muito influentes dentro do país para causar esse problema. E assim, o Barroso definitivamente não é o cara mais isento de conflito de interesse para dar essa opinião. Ele está falando ali sobre algo que é de uma classe a qual ele mesmo pertence. Então, trazendo aqui alguns dados. O Poder Judiciário do Brasil custa cerca de 1,2% do nosso PIB. Do PIB? Então, do PIB inteiro. Pois é. Quando você coloca isso aí em relação à receita do país, fica mais problemático ainda. Então, uma média de países da OCDE, né, que são países, entenda como os países mais desenvolvidos que você tem, são aí de 0,3% do PIB, ou seja, 4 vezes mais proporcionalmente em relação ao tamanho da nossa economia. E o gasto total do judiciário no Brasil, apesar de ser ineficiente, porque, pô, tem processos aí que ficam anos na justiça, né? É algo que a gente consegue acompanhar por aí, é de 130 bilhões de reais por ano, que é o quê? Apesar de ser só 1,2% do PIB, é quase 6% de toda a receita. Então imagina, de R$100 de imposto que o governo paga, 6 vai só para o judiciário. Não faz sentido. Agora, a situação fica pior. De R$100 que o governo arrecada, 50 praticamente é para pagar juros da dívida e rolagem. Uhum. Então o que sobra de fato para você conseguir investir aqui no próprio país é muito pequeno em relação ao que é gasto. Então, de fato, a gente tem um judiciário muito custoso e você vê um membro de alto escalão do Supremo dando uma declaração dessas, que tem que manter os auxílios, porque aquele salário baixo de R$44 mil dos juízes não seria suficientemente atrativo para a profissão, é revoltante, ainda mais num país que milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico, né, passam fome, quando tem uma pequena elite que fica aí às custas dos impostos que a gente paga, que poderiam ser direcionados aí para outras áreas que vão trazer muito mais desenvolvimento para o país. Então, fica aí a crítica social do Malheiros aí, e a gente vai passar agora para a leitura dos comentários do vídeo anterior. Então, no vídeo anterior... Opa, desculpa, pessoal. Desculpa. Tivemos aí comentários muito bons aqui, né? Então, por exemplo, algumas pessoas... O cara deu escarrada no microfone. O pezinho do meu ouvido é uma delícia fazer esse programa. Ai, velho. Vamos lá. Cada experiência sensorial. O Lucas sentiu até a textura ali, ó. Você viu que eu pedi desculpa. Da próxima eu vou mandar tomar no cu também. Vamos lá. Ó, várias pessoas ali colocaram nos comentários ali a taxa Selic, né? E algumas acertaram. Então o Pedro do Pix aí acertou, teve outras pessoas aí. Então um dos comentários que eu vou tirar aqui para ler hoje vai ser uma pessoa que acertou, que foi o Thiago Nogueira 9363, além do Pedro do Pix aí. Parabéns. Outros comentários aí. E aí? Outros comentários? Era pra ser o meu menino Malheiros. Vai, Malheiros. Eu tava lendo a ata do Copom. Opa! Ó, o Wilitson Oliveira também acertou aí a subida da Selic. E o Diogo Caleu disse ótimo programa. Obrigado, Diogo Caleu. O Edum Ceneves também acertou. E só. Vai lá, Malheiros. O Gustavo Oelk 2558 perguntou: boa noite. Tem uma dúvida sobre o cartão da UVP. Se eu assinar a UVP, eu consigo ter o cartão ou apenas sendo cliente da consultoria da UVP? E se caso eu for cliente da UVP e ser de menor, sendo que o correto é menor. Exato, consigo ter cartão do mesmo jeito ou tenho que ter uma emancipação ou ser maior? Menor é mais legal de falar. Então, primeiro, você só consegue ter o cartão da UVP se você tiver os seus investimentos no BTG Pactual e tiver dentro da UVP Capital. Você não precisa necessariamente ser um cliente da consultoria, mas você tem que estar aqui na UVP Capital, seja consultoria ou autoatendimento. E claro, aí tem que atender aos requisitos do banco para você conseguir ter o cartão de crédito. É nosso. Dentre os quais você tem que ser um menor de idade. O menor de idade não pode ser cartão de crédito. Então, só se você tiver aí os seus 18 anos ou mais e for atendido ali, fizer seus investimentos por meio da UVP Capital, que você consegue ter o nosso cartão. Qual que é o nome dele? Gustavo Oelk 2558. Gustavo, casa. Porque uma das 5 formas de emancipação voluntária no Brasil é justamente o casamento. Então, se você casar com alguém, você necessariamente vai ser considerado emancipado e poderá ter o cartão de crédito da UVP. Então, fica aí minha dica pra você. O Edson, ele é uma ótima pessoa pra falar disso também. E pra falar de divórcio é melhor ainda. Tem que continuar com esse comentário.
Fariseus serem divorciados. É verdade. Porra. Cara, você. Olha a ousadia. Tomou um shade. Olha a Ao vivo, ousadia né? dos. Ô, Godoy, boa. Muito bom Boa. poder shade com você. Estamos Tem um comentário também do @André Rodrigues dos Santos, _JB3WL. No vídeo de hoje foi comentar sobre a taxa de juros controlar a inflação e influenciar no câmbio do dólar. Pergunta, se o governo vende esse dólar para forçar o câmbio e reduzir isso, não seria uma boa ferramenta para segurar o câmbio e com isso fazer os preços dos insumos importados que mantenham sem reajuste e com isso ajudar a reduzir a inflação sem ficar mexendo em juros? Então, primeiro, que não é a União que consegue fazer isso. Né? Quem faz a venda de dólar, caso seja necessário, é o Banco Central. E no Brasil, a nossa política cambial é que a gente chama de cambial suja. Então fica ali no livre mercado para definir qual que é o câmbio, mas se tiver uma oscilação muito brusca, né, o Banco Central pode entrar na direção oposta para tentar estabilizar a taxa de câmbio. Ou seja, se começar a subir muito o dólar, o Banco Central pode entrar como vendedor da moeda para conseguir dar uma baixada no preço. Só que, como a longo prazo você tem uma tendência, né, por N fatores, de que o real se desvalorize frente ao dólar, se a gente tentar manter essa taxa de câmbio, né, fixa artificialmente, a gente vai reduzindo cada vez mais as nossas reservas internacionais, então vai fragilizar a nossa economia. Maravilha. Algum comentário? Sim, eu tinha separado aqui da nossa querida Brum HL Bruncos, que ela falou, vai subir 0,75. Errou. Já errou. E favor não me mandar meia leitoa, sou vegetariana, muito bom programa, rapazes. Boa, já tá livre aí dessa aí. Qual que é o nome dela? Eu acho que é Bruna, né? Que é Bruna. Brum HL Bruncos. Se o porco não foi feito pra comer, por que ele é feito de carne? Ah, não. A gente vai voltar nessa discussão. Não, mas... Cachorro. Não, cachorro Não. tem alma. Cachorro é um animal que tem alma. Eu não... É. Não, tem uns que não tem alma. Os que mordem sem avisar não tem alma. Vai. Tá, e o comentário do João Ortega, 7783, o fato de ser um mês em que o consumo é estimulado, não seria natural a inflação subir neste mês? Exatamente. Tanto que quando você vai fazer algum tipo de previsão para as inflações em meses que tem um consumo mais elevado, em datas festivas ali que isso altera ali a parte do IPCA, isso já é levado em consideração. Então, tanto é que quando você for olhar ali para a parte do Boletim Focus, você vai sempre ver que essas expectativas para estes meses, elas tá sempre deteriorando ali. Então, novembro, dezembro, sempre espera-se que o consumo das famílias vai estar bem elevado, tá? Então, com certeza o seu comentário está correto. Maravilha. E agora vamos para o quadro das notícias não tão irrelevantes e ao final dessa outra notícia a gente vai trazer o resultado da Selic para vocês. Então, uma notícia agora que envolve nosso presidente Lula, né, que será submetido a um novo procedimento cirúrgico amanhã, na quinta-feira, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A intervenção, né, é um procedimento endovascular para embolização da artéria meningna média. Então, ela complementa a cirurgia realizada anteriormente para drenar um hematoma intracraniano. Então, teve uma primeira cirurgia e agora a gente foi informado que amanhã, quinta-feira, vai ter uma segunda cirurgia aí. O Edson falou a notícia. É isso. É isso. Boa. Boa. Então já pode ir para a próxima. Obrigado. Então, fala Selic. Simplesmente. Então a gente teve uma alta de 1 ponto percentual na taxa Selic que alcançou 12,25% ao ano. Dentre os fatores elencados pelo Copom, você está o quê? O que eles chamam de um hiato do produto mais positivo. O que seria? Simplesmente uma economia aquecida. Segundo ponto que eles citaram foi a situação adversa que a gente tem no fiscal do Brasil, o que está aumentando muito os prêmios de risco que estão sendo pagos por aqui. Então é um fenômeno que a gente acompanhando nas últimas semanas, da taxa do Tesouro saindo de 12%, 13% ao ano para quase 15% ao ano em títulos pré-fixados. Aí o IPCA+, pagando IPCA mais 7,3%, 7,4%. Então uma taxa absurda para conseguir captar recursos para financiar a dívida pública. E também a forte desvalorização cambial, o dólar aí passando de R$6, que também é outra decorrência desse fiscal. Claro, tudo isso aí, né, salientando, pontuado na ata do Copom. E pressões inflacionárias, dentre as quais o dólar seria uma delas. Então, com base, né, nesses fatores, o Copom decidiu por aumentar a taxa de juros aqui no Brasil em 1 ponto percentual e votaram por essa decisão absolutamente todos os membros do Copom. Unânime? Ou seja, Sim. foi unânime a decisão de aumentar em 1 ponto percentual. Caramba. Que aumento. Deixa eu só trazer mais um ponto que o Malhas falou, só para explicar um pouco melhor sobre o que é o hiato do produto. Eu acho isso bem importante, que é um conceito da economia bem legal. Que é quanto a economia consegue produzir e quanto de fato ela está produzindo. Você tem essa diferença é o hiato do produto. Quando a gente tem o hiato do produto reduzido, significa que a economia está mais próxima ali da sua plena produção. Então isso obviamente resulta no que o Malhas falou, que é uma economia mais aquecida, mas é importante a gente ter essa distinção aí, porque pode ser que quando o hiato do produto ainda está muito
muito distante, significa que ainda tem mais capacidade para ser produzida, mas às vezes os empresários não estão com a boa confiança para começar a produzir, ou N fatores que façam com que a economia esteja desaquecida. Então tá no contrário, a gente está mais próximo do que o Brasil consegue produzir do que o de fato, do que ele não conseguiria tendo um hiato maior. Então é exatamente isso que o Matheus falou em suma, né? Mas é bom explicar um pouco mais o contexto. Então você soma esse fator como o dólar desvalorizado e isso traz mais inflação. E se a gente for ver, o Copom pontuou, inflação desancorada da meta. Então citou tanto que agora já foi estourado o teto da inflação, então a gente está com a inflação acumulada nos últimos 12 meses de quase 5% ao ano, enquanto o teto da meta seria 4,5% com a meta de 3%, a função do Banco Central é preservar o poder de compra controlando a inflação. Então, com o IPCA de hoje já acima da meta, expectativa para os próximos anos, segundo o Boletim Focus, também mais elevadas, tiveram essa política mais agressiva de aumento de taxa de juros. E só um detalhe também, né, isso é muito resultado da nossa política fiscal que vem adotando, e como às vezes era melhor não ter falado nada os políticos, porque vieram com esse pacote fiscal, decepcionou o mercado, e com certeza esse pacote fiscal decepcionante foi um dos fatores que fizeram essa alta ser tão mais agressiva, concorda, Godoy? Exatamente, cara. Então e acho que quanto isso vai custar? É o ponto. 32 bilhões de reais por ano a mais pago em juros da dívida pública, só essa alta de 1 ponto percentual. Exatamente. Então, assim, cara, eu acho que também, além de estar vindo aí com relação à parte de controle da inflação, eu também acho que é muito um sinal claro para o mercado, para o investidor estrangeiro, de que o Bacen está comprometido de entregar a inflação à meta e que pode recuperar, assim, a confiança do investidor estrangeiro para trazer o seu recurso para dentro do Brasil. Então, esse, para mim, foi um claro sinal de também segurar essa fuga de divisas que está acontecendo de uma forma bem forte. Então, isso é bem legal aí para a gente seguir acompanhando que o Bacen está realmente comprometido a trazer a confiança desses investidores institucionais estrangeiros, que é os que mais movimentam o Brasil, né? Ainda mais com essa decisão unânime, que sinaliza que você tem um banco central que está coeso. Né? Então não tira um pouco daquele temor que você teria de muita gente falando, agora a partir do ano que vem o Banco Central vai ser a maior indicado pelo Lula. Tá, mas quem foi indicado pelo Lula já votou junto a favor dessa alta de 1 ponto percentual na taxa Selic. Sim. Então até algo que a gente pode esperar, por exemplo, claro, isso aqui não é definitivo, mas como grande parte da nossa dívida aqui é pós-fixada, quase 50% da dívida pública do Brasil é indexada à taxa Selic e serve como uma taxa básica de juros para você trazer o capital para o Brasil e remunerar seus investimentos, a grande possibilidade, né, inclusive foi uma das ferramentas que o Copom tentou fazer para controlar essa desvalorização do câmbio, seria o quê? Ter uma queda do dólar dentro das próximas semanas. Mas, claro, não é certo, isso foi uma tentativa, podem ter outros fatores mercadológicos que influenciem no câmbio. Então, para uma pessoa muito leiga, o que foi essa decisão? Vamos lá, a gente tinha uma taxa Selic de 11,25%, a gente teve um aumento de 1 ponto percentual, que é muita coisa, indo agora para 12,25%. Isso significa, como a gente conversou ontem, que a taxa Selic ela é um remédio amargo, dolorido e ruim para a economia, mas para não deixar a economia degringolar, IPCA ir lá em cima e o dólar estourar também. É para controlar todos esses problemas. Então é como se a gente agora, necessariamente, o nosso médico, que é o Copom, ele dá uma dose maior desse remédio, que é como se fosse uma quimioterapia para a gente, para que não deixe o nosso corpo morrer. Então a melhor analogia possível para quem é muito leigo é nosso médico, o Copom, deu uma dose mais forte de algo que vai prejudicar muito a nossa economia, para que não prejudique para que o país inteiro não vá embora com uma inflação galopante e um dólar que vai também muito mais alto do que R$6. Então é uma notícia, na verdade hoje é a consequência de uma política fiscal, tributária e jurídica que a gente tem aí nos últimos meses. Então uma notícia ruim, mas que necessariamente veio aí pra gente. É 1% a mais de juros que a gente vai ter que pagar para conseguir capital. E aí que tá, o governo, já falei isso aí, mas com uma política incrível de transferência de renda, de quem é mais pobre para quem tem mais dinheiro. Por quê? Juro alto beneficia quem? Nossos clientes. Quem tá com seu dinheiro investido, né, um indivíduo que é superavitário, quem tem já, né, investimentos pós-fixados, está agora ganhando mais dinheiro do que já ganhava antes, e quem tá aportando consegue pegar oportunidades incríveis no mercado. Né? Pré-fixados a 15% ao ano. Em 6 anos, você dobra o dinheiro que você tem investido. Olha que loucura, né, em termos nominais. Tesouro Direto pagando IPCA mais 7%. Em uma década, já considerando a perda do seu poder de compra, você dobra o capital que você tem investido com risco zero. Por quê? Robin Hood ao contrário. Você está emprestando para o governo em moeda que é emitida pelo próprio governo. É o que o Edson falou, é um Robin Hood ao contrário. Essas taxas absurdas que você está encontrando. Então, se você quer se aproveitar disso, né, quer ganhar dinheiro com essas taxas de juros altos, procura a gente aqui.
Então, para finalizar o programa agora, com essa notícia, a gente tem que terminar com a energia lá em cima. Porque esse programa é um programa de energia lá em cima. Então, faça seu convite agora. Na verdade, não tem como convidar mais ninguém. Esse programa vai ao ar no momento em que todas as pessoas que estão aqui presentes nessa sala vão estar embriagadas. Então, né? Então, você aí que veio pra baguncinha, que bom que você veio. E você que não veio, ano que vem. É isso. Aproveitemos a baguncinha. Aproveitemos a baguncinha. Nesse momento, o Malheiros vai estar Faz bem legal. PS, faz viu? PS. Uma vez, vai. Ah!